Acho que agora vai. Acabei de falar com o Paulo. Vou deixar aqui os comentários ativados rapidinho para conseguirmos fazer isso. Acho que agora vai. Então, começando, vou fazer aqui a introdução novamente. O entrevistado de hoje é o Paulo Cogos. Falaremos sobre anarcocapitalismo, a candidatura dele a deputado estadual. Vai ser muito divertido isso. Vai ser uma entrevista um tanto quanto polêmica. Então, o Paulo já deve estar entrando aqui. Tudo será muito divertido aqui, né, nesta entrevista. Vamos lá. Aqui, mandou a solicitação. Vamos ver se vamos conseguir. Cadê? Aqui, aceitar. Aceitei a solicitação. Vamos ver se... Olá! Conseguimos, finalmente. Aí, Carlos Piloto, deu certo, graças a Deus. Agora foi. Maravilha. Então seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui comigo. Tá animado para a entrevista? Vamos lá? Eu estou muito animado, muito honrado com o seu convite, porque eu admiro muito o seu trabalho, a sua coragem e o seu brilhantismo. Parabéns, Carlos Piloto. Obrigado, Paulo. Então, uma coisa que eu já quero começar a entender logo aqui no começo. O que é anarcocapitalismo? Essencialmente, o anarcocapitalismo é a ideia de que existem autoridades justas e autoridades injustas, e as injustas não devem ser obedecidas. E se uma dessas autoridades quer se impor por um critério que não seja virtude, que não seja o mérito, mas por pura força, coerção, propaganda, então essa autoridade é por definição injusta e você não tem que seguir. Se existe uma instituição jurídica que as pessoas não concordam, não deram consentimento e ela quer se impor pela força, ela é uma autoridade injusta e ela não tem incentivo nenhum para prover serviços de justiça e de segurança com qualidade. Então, ela é uma forma de socialismo. O anarcocapitalismo é a única oposição consistente ao socialismo possível. Sim. E quais são os principais pilares do anarcocapitalismo? Bom, o primeiro pilar é a ideia de lei natural. Vamos lá. É intuitivo, qualquer pessoa consegue entender que é errado assassinar um inocente, que é errado roubar a propriedade privada sistematicamente. Tudo isso vai contra aquela nossa percepção do que é justo e o que não é. Então existe uma lei natural. Ela não depende de um político rabiscar um pedaço de papel. Ela não depende da vontade da maioria. Ela não depende do carisma de um governante. O que é errado, o que é certo, é certo. Então, o primeiro pilar do anarcocapitalismo é a ideia de que existe uma lei que vem da natureza das coisas, que está impressa na realidade. A partir disso, claro que os seres humanos, vivendo numa sociedade política, eles podem fazer leis humanas. Então, por exemplo, um clube social vai ter uma regra de como é que os sócios contribuem, quando que um sócio se torna um sócio remido, sei lá. São leis humanas. Essas leis humanas são importantes, claro, porque elas vão refletir aquilo que é particular de cada agrupamento humano, cada comunidade, né? Só que elas não podem ir contra a lei natural. Por exemplo, eu não posso ter uma cidade privada onde se permite o aborto, porque o aborto é um assassinato de um inocente que não tem nem a chance de se defender, não tem nem a chance de argumentar, e ele é contrário à lei natural. Da mesma forma, um governo injusto que taxa a população, deixando a população pobre e usa esse imposto para praticar guerras de agressão, é um governo injusto. Então, esse é o primeiro e maior pilar do anarcocapitalismo. O segundo seria a livre adesão. O anarcocapitalismo, apesar do nome, que lembra um pouco anarquia, parece bagunça, parece que eu vou me vestir de black bloc e começar a quebrar vitrine, né? Tem gente que acha isso. Mas não é nada disso. O anarcocapitalismo ele reconhece que existem hierarquias, existe pai e mãe dentro da família, existe o chefe de uma empresa, o soldado tem que prestar continência para o sargento ainda. Agora, qual que é a diferença? A diferença é que no anarcocapitalismo você tem livre adesão aos contratos. Então, eu posso querer me submeter ao governo de um rei, porque aquele rei é justo, aquele rei sabe defender a sua comunidade. E as monarquias medievais, elas surgiram assim. Você tem a queda de Roma, né? Os bárbaros invadem Roma, acabam com as instituições e começam a depredar, começam a tocar fogo em mosteiro. Aí as pessoas desesperadas recorrem a alguém que as proteja. E existiam ali figuras que cercaram um pedaço de terra, construíram uma muralha e falaram, protejam-se aqui. Aqui nós vamos ter regras estáveis,
proteção militar, e assim se formam os reinados justos, ordenados. Agora, e se esse reinado começa a ser abusivo? Por que a pessoa não teria direito de procurar um outro protetor? Uma outra instituição jurídica? Então, a livre adesão é um mecanismo de correção. É por isso que as empresas funcionam mais ou menos no livre mercado, né? Claro que não é perfeito, mas geralmente você vai encontrar bons produtos por preços justos. Claro que pode sofrer algumas variações, porque não existe um mundo perfeito aqui na Terra, né? Mas isso é porque as empresas são como se fossem monarquias privadas de livre adesão. Por que nós temos esse arranjo que funciona para produzir aparelhos de televisão, para produzir celulares, para produzir roupas, e não temos isso para produzir governanças, leis humanas privadas, serviços de segurança privados? Esse é o grande ponto do anarcocapitalismo, né? E o terceiro ponto, que é muito importante, é aquele senso de comunidade local. Você tem, por exemplo, aí na sua esfera de convívio, amigos que têm os mesmos interesses que você, familiares com quem você se dá bem, né? Uhum. Então, por que essas comunidades não podem ser o mais forte possível? Por que elas têm que ser atropeladas por uma instituição política que você não escolheu e que vai ter um grau de determinação na sua vida maior do que aquelas comunidades com as quais você tem afinidade? Isso não é justo. Então, o anarcocapitalismo, longe de ser bagunça, longe de ser anarquia, ele é o respeito às hierarquias naturais. Ele não permite que alguém usurpe essa ordem, essa hierarquia natural. Uhum. E assim, você concorda com a ideia do anarcocapitalismo ser uma utopia ou não? Não, eu não concordo com isso, porque a Por... utopia é a ideia da construção de um mundo perfeito, de um mundo ideal, de um desenho por decreto de um grupo de planejadores centrais. Vamos desenhar o governo perfeito, vamos desenhar o sistema perfeito. Isso não existe. O anarcocapitalismo, ele se baseia, eu posso até falar num quarto pilar aqui, que é a ideia da eficiência dinâmica do mercado. O que é uma eficiência dinâmica do mercado? Eu não sei se você já teve alguma aula de economia na escola, você já teve? Não, isso é a partir do próximo ano, eu acho. Então toma muito cuidado, porque eu tenho quase certeza que o seu professor vai falar um monte de bobagem. Ah, sim, esse eu sei que é marxista, esse professor de economia que eu vou ter. Ixi, mas você já conhece ele? É. Já sabe quem é? Eu sei quem é. Ixi. Pode mudar até lá, mas a princípio é ele. Bom, você vai dar uma surra nele, tenho certeza disso. Você já sabe mais que ele. Porque o ponto é o seguinte: os marxistas, né, os igualitaristas, eles falam que a economia é um jogo de soma zero. Ah, se tem um rico é porque tem um pobre sendo explorado, mais valia, aquela coisa marxista. E nós sabemos que não é assim. Num livre mercado, o indivíduo fica rico porque ele cria oportunidades produtivas para aqueles que não tinham como se sustentar. Ele inventa máquinas, ele empreende, ele aumenta a produção e a poupança da sociedade e ele traz riqueza para a sociedade inteira e, claro, que ele vai pegar uma boa parte disso para ele. Né? Então, isso se chama eficiência dinâmica das instituições. A economia é capaz de expandir a sua capacidade produtiva para além do que ela é capaz no momento presente, graças ao empreendedor. Né? Sim. Agora, isso é perfeito? Não, porque o empreendedor, ele comete erros. Os empresários podem cometer decisões erradas e eles vão pagar por isso na forma de prejuízo ou de menores lucros. Né? Então, como o anarcocapitalismo é a ideia do empreendedorismo para as instituições de segurança e justiça, é claro que pode haver erros. É claro que pode haver pessoas imorais que vão usar o poder econômico delas para fazer o mal. Só que elas vão ter a punição dos mecanismos de mercado. Elas vão poder ser corrigidas. Então, o anarcocapitalismo não vai gerar uma sociedade perfeita, só que existe a chance de uma correção. Tem um autor que ele se chama Gustave de Molinari. Ele escreveu um livro sobre produção privada de segurança. E ele fala que num livre mercado de segurança não é garantia de paz, não é garantia de que nós estaremos livres do crime e não é garantia de que não vai ter gente ruim tentando explorar os outros. Só que a existência do Estado é a garantia de que vai ter gente ruim explorando os outros, porque existe uma instituição feita para isso, que é o monopólio estatal. Sim, entendi. E o anarcocapitalismo, para você, ele pode ser de alguma forma. Como posso. Ah, calma aí. Vamos. Deixa eu primeiro fazer essa pergunta sobre imposto. Uma das ideias defendidas por você, a questão do imposto, é roubo. Então, eu gostaria de te perguntar: imposto é roubo, Paulo Costa? Tem a menor sombra de dúvida. Aliás, eu iria mais longe, Carlos. O imposto não só é roubo, como ele é escravidão. Hum. Tem um outro autor
chamado Lysander Spooner. Ele fala o seguinte: imagina que você está andando na rua e é assaltado. O ladrão pega a sua carteira e some. Isso é um roubo. Agora, vamos supor que esse ladrão vem todo mês atrás de você, falando quanto você ganhou. Eu quero X%. Bom, e aí já não é mais um roubo, já é uma escravidão. Ele está explorando o seu trabalho. Aí, tem um outro autor ainda, chamado Robert Nozick, que ele vai perguntar o seguinte: um escravo, ele é obrigado a entregar 90% do que ele produz para o senhor de escravo. Não é 100%, porque 100% mataria o escravo. Ele não teria nem o retorno de comida, de dormitório ali, né? Então, 90% é escravidão? É escravidão. E 80%? É. É escravidão? Oi? Se o senhor de escravo pegar 80% do que o escravo ganha, é escravidão? Uhum. Eu acho. Sim, e 10%? Pior ainda. Não importa a porcentagem, é escravidão. Então, o imposto, nós não concordamos em pagar e alguém está explorando o nosso dinheiro. Sim. Por que é considerado egoísmo o sujeito querer ficar com tudo que ele ganha e não é considerado um egoísmo por parte dos burocratas querer pegar o dinheiro que os outros ganharam? Uhum. Não tem lógica isso. Uma Agora, pergunta. Desculpe me interromper aqui o seu raciocínio, mas você acha que em alguns países, de certa forma, o imposto pode ser bem utilizado? eu diria que o imposto ele nunca é bem utilizado porque ele já encerra uma imoralidade, né? Então eu não posso fazer essa comparação utilitária de falar, olha, eu roubei, eu agredi a pessoa, em compensação eu destinei o imposto para uma finalidade boa. Né? O fato de eu ter agredido alguém já é imoral. Agora, Sim. eu posso dizer que acidentalmente um imposto pode acabar sendo bem utilizado, por exemplo, se ele evitar um grande mal. Então vamos supor, por exemplo, que o governo já roubou o cidadão, isso nunca deveria ser aprovado, mas uma vez que o governo já roubou o cidadão, chegou um ministro competente, honesto como Tarcísio e destinou esse dinheiro a fazer uma transposição do Rio São Francisco, que acabou com a dependência que as pessoas do Nordeste tinham da máfia de caminhões-pipa e ainda por cima ajudou a combater a esquerda, né? Porque aí o pessoal vota no Bolsonaro lá no Nordeste. Você pode dizer que acidentalmente esse imposto foi bem utilizado. Mas uma coisa eu tenho certeza. Primeiro, que se não houvesse imposto, nós teríamos um arranjo moral. Segundo, que eu tenho certeza que se o mercado fosse livre, haveria investimento em infraestrutura de água no Nordeste, mas há muito tempo atrás. Sim. E uma das coisas que tem um grande financiamento é o SUS, correto? E o que você acha disso, da gente pagar uma fortuna para manter o sistema público de saúde? O que você acha disso? Acha que é uma boa ideia ou você acha que é errado nós pagarmos bastante dinheiro para manter o SUS? Eu acho uma péssima ideia, Carlos. É o seguinte, Thomas Sowell, esse é outro grande autor. Depois você pega esses autores aí e usa para acabar com o seu professor marxista. Tá bom. O Thomas Sowell, ele disse: por que as pessoas acham que a sociedade é incapaz de pagar por hospitais, por médicos, mas a sociedade é capaz de arcar com o custo de hospitais, médicos e mais toda a burocracia, os políticos, que mantêm um sistema burocratizado de saúde? O fato é que os hospitais, na história da humanidade, eles surgiram livremente. Eles surgiram com associações de pessoas, com a igreja, com gente que doava dinheiro para os hospitais. E depois começou a aparecer os seguros privados de saúde, as pessoas contribuíam uma pequena parte, se ficassem doentes, eram atendidas. Aí, lá para o século XIX, que começou esse negócio do Estado estatizar os hospitais. E aí houve um problema, né? À medida que o Estado começou a fazer esse tipo de assistencialismo, ele começou a financiar, a subsidiar a doença. Porque aí entra a seguinte questão. A pessoa que cuida bem da saúde, que se alimenta bem, que faz exercício, ela, né, que não se mete em encrenca, ela vai acabar sendo uma pagadora líquida desse sistema. Ela está sendo tributada. A pessoa que é irresponsável com a própria saúde, ela está sendo subsidiada. Uma regra econômica universal é que tudo aquilo que o governo tributa vai ter de menos. Tudo aquilo que o governo subsidia vai ter de mais. Então, a saúde pública ela vai tributar os hábitos saudáveis
que vão ter de menos, e vai subsidiar os hábitos não saudáveis, que vai ter de mais. O sistema nunca vai fechar. As pessoas vão demandar mais serviços médicos do que antes. Só que elas estão pagando uma fortuna para isso, para sustentar um sistema que é ineficiente em gerir esses recursos, que vão gastar muito mais dinheiro para ter muito menos resultado, e vão começar a se formar filas. E as pessoas vão morrer nessas filas, porque a medicina é uma ciência que ela é sensível ao tempo. Se você diagnostica uma doença rapidamente, você tem muito mais chance de curar. A medicina socializada é fila, é demora, é morte. Então, o sistema público de saúde tem que acabar, tem que ser desestatizado. Agora, o que eu vou concordar é que não dá para desestatizar assim, ó, plim, porque existem pessoas que estão lá internadas hoje, que precisam de alguma coisa hoje. Então, eu defendo uma desestatização da saúde no sentido de um leilão, né? O governo, ele leiloa para a iniciativa privada com um contrato que exige da parte privada que ele vai cuidar dos doentes que estão lá precisando de cuidado. Mas essa é uma transição, né, que eu faria. Sim. E quais são os benefícios da privatização dessas estatais? Nossa, seria maravilhoso privatizar as estatais. Porque nós teríamos, primeiro, o cidadão não teria mais que arcar com o custo delas. Haveria mecanismos de correção da corrupção. Porque é claro que existe corrupção em empresas privadas. É claro que tem a gente ganha dinheiro, né? Mas existe todo o incentivo para corrigir isso. Nas burocracias estatais, não existe esse incentivo. Pelo contrário, as burocracias estatais são desenhadas para alimentar a própria burocracia, para expandir as próprias necessidades e para criar cada vez mais cargos para sustentar a mesma expansão da burocracia. Então, o sistema de empresas estatais tende a inchar como um câncer, que ele vai crescendo, crescendo e sugando os recursos da sociedade. As empresas não. As empresas são obrigadas a se manterem eficientes, cortar custos o tempo inteiro para serem competitivas. Então, é injusto que o pobre seja obrigado a financiar a burocracia estatal quando ele poderia receber os benefícios de empresas competindo no mercado com preços cada vez menores e qualidade cada vez maior. Sim, entendi. E agora que eu já conheci algumas de suas ideias, eu gostaria de saber mais sobre o motivo pelo qual você decidiu entrar para a política. Por quê? Olha, eu não queria entrar na política. Aliás, o meu avô, ele falava, quando eu tinha a sua idade mais ou menos, ele falava, ele me chamava de Paulinho, né? Paulinho, presta atenção. Todos os políticos são os prostitutos, ele falava. E eu virei um político. Mas é o que eu comentei. Lá no canal Amigas da Onça, que elas vão fazer um podcast aí que vai ser lançado em breve. Elas fizeram uma pergunta para mim. O que o seu avô acharia de você hoje? E eu falei, eu não sei o que o meu avô acharia, mesmo porque ele votava, né? Mas eu queria honrar a memória do meu avô no meu mandato. Sendo a exceção a essa regra. Essa regra de que todos os políticos são os prostitutos tem exceção. Meu avô tá certo, mas tem exceção. Nós já tivemos políticos que eram verdadeiros santos, como o professor Plínio Corrêa de Oliveira, o Gabriel Garcia Moreno, no Equador. E eu quero ser mais uma exceção a essa regra de que todos os políticos são os desgraçados, inclusive sendo a exceção que confirma a regra, mostrando que existe um monte de coisa errada dentro da política. Por que eu mudei de ideia? Porque em 2019 eu era contra entrar na política. Eu mudei de ideia pelo seguinte, eu acreditava que o Estado ia se expandindo no ritmo que ele tem se expandido, faz 7 mil anos que o Estado existe, e que nós poderíamos propagar as ideias verdadeiras em lives como essa, a tempo da sociedade reagir e debelar a tirania estatal. Eu vi que não dá tempo. Em 2020, eles impuseram uma ditadura que proibiu as pessoas de sair de casa, que matou muita gente de fome, que fechou os cultos religiosos, que solapou as nossas liberdades num ritmo digno de um filme de terror. E o pior de tudo, Carlos, as pessoas concordaram, denunciaram seus vizinhos. Eu falei, não dá tempo de pregar a verdade para essa sociedade a ponto de formar uma massa crítica e derrubar a tirania estatal antes que a tirania estatal perverta a mente das pessoas, manipule as pessoas e implante um pesadelo, uma distopia, o contrário de uma utopia. Então, tudo bem, essa luta continua. A divulgação da verdade continua. Mas ela tem que ser protegida de alguma forma. É a mesma coisa. Um soldado tem que dar cobertura vamos por a enfermaria. Né? Você tem uma enfermaria no campo de batalha que está cuidando dos doentes.
Não vai dar tempo de salvar o doente antes do inimigo chegar. A não ser que o soldado de infantaria fique lá com o fuzil ali protegendo a enfermaria. Uhum. Entrar na guerra política, eu quero ser o soldado do fuzil que protege a sociedade contra as leis idiotas, enquanto a Sim, sociedade se restaura e reage. sim, entendi. E você chegou a falar sobre Covid, lockdown. Agora eu queria te perguntar, o que você achou dessa pandemia? É realmente uma coisa séria o Covid? Ou você acha que é só uma gripezinha? Então, esse assunto é extremamente sensível, porque, né, você sabe que hoje em dia falar a verdade é crime, né? E o seu canal é um canal muito importante para divulgar as ideias corretas e eu quero que ele continue tendo alcance, né? Obrigado. Então, eu vou controlar muito as minhas palavras aqui, espero que dê certo e que as pessoas entendam as meias palavras que eu vou falar. Tá. Ele existe, o coisinho lá que veio de Wuhan existe. Ele é uma arma biológica, só que ele é uma arma biológica com efeitos psicológicos. É uma guerra psicossocial. Então, ele tem um efeito biológico, ele infelizmente aí mata, só que ele é um agente do tipo SARS-CoV, para o qual já existia formas de tratar e de prevenir. Essas formas de tratar e prevenir, eu não posso sequer falar o nome delas na sua live. Você É. vê que existe um interesse das Big Pharma em propagar o caos e o pânico. E esse era o intuito do agente. E foi o que foi feito, né? Não deixaram os médicos atuarem livremente, eles calaram a boca dos médicos, eles disseram que estavam defendendo a ciência, mas não existe ciência sem a possibilidade de questionar uma hipótese científica. O método científico é isso, um cientista propõe uma hipótese, ela é testada, ela é confirmada ou não, e ela está sempre sujeita ao debate. Se não tem debate, não tem ciência. Não houve ciência na pandemia, houve imposições, propaganda, interesses políticos muito profanos, muito escusos. E as pessoas foram vítimas de um terrorismo psicológico. E foi propagado medo, elas foram incentivadas a denunciar vizinhos, denunciar amigos e aceitar uma medida que é completamente anticientífica, que não tem o menor fundamento científico, muito menos ético, que é trancar as pessoas dentro de casa, respirando ar viciado, proibidas de tomar sol, né? Ficando em depressão, sendo que a depressão ela prejudica a nossa imunidade. Quer dizer, o que fizeram foi um crime, foi um elitismo, foram pessoas fazendo quarentena gourmet, recebendo dinheiro em home office, seus Sim. computadores de alta velocidade. Eu vou fazer curso de origami, fica em casa. Como é que faz o cara que não tinha nada na geladeira, meu Deus do céu? O peão tinha que sair para trabalhar. Então, foi um elitismo. A pessoa que tinha que trabalhar de qualquer jeito, o motoboy, dava a impressão que essa elitezinha bonitinha queria que os motoboys morressem mesmo. Dane-se se eles morrerem, dane-se se o policial morrer, eu vou fazer minha quarentenazinha gourmet, vou ficar em casa. Foi uma coisa tão desprezível tudo que aconteceu. Uau! Diga. Não, é um horror, um horror. É uma Sim. distopia. Verdadeiro na E, Terra. assim, pelo que foi divulgado, pelo menos na China, o número de contaminados chegou a tipo 60 mil contaminados na China. Você acha que ali os chineses já estavam vacinados por algum motivo? Ou já que a China é mesmo que pode ter jogado uma arma biológica Covid? Ou a China só decidiu divulgar uns dados bem diferentes da realidade? Olha, os regimes comunistas, e a China é um deles, eles não são conhecidos pela sua transparência, É, né? também. Esse é o ponto. E você falou muito, eu vi um vídeo que você fez de Cuba, você falou muito bem contra as mentiras do regime socialista em Cuba. E eles mentem dados de Sim. analfabetismo, de mortalidade infantil. A China foi um país que prendeu médicos, que prendeu jornalistas, que divulgou fake news logo no começo, sob aplausos dos liberais do Partido Novo, diga-se de passagem, né, que aplaudiram as medidas ditatoriais chinesas. Agora, os dados do Covid, eu não sei avaliar. Eu gosto de falar aquilo que eu sei. Eu sei o que eu entendo é filosofia política, política econômica. Eu não sei avaliar os dados. O que eu sei é que não houve uma correlação entre as medidas tomadas e o número de mortos. Então, países como a Bielorrússia, que não adotaram lockdown nenhum, não adotaram medida nenhuma, tiveram pouquíssimas mortes. Os estados americanos mais republicanos, mais de direita,
adotaram medidas menos restritivas e tiveram até menos mortes do que os estados que adotaram medidas mais restritivas. Provavelmente, muita gente morreu por causa das medidas restritivas. Então, como é que as pessoas destroem a vida de tanta gente, economicamente falando, por uma coisa que não tem a menor correlação? Na verdade, se tiver uma correlação, é uma correlação ruim com a proteção contra o agente. Foi pavoroso o que aconteceu. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas aquela coisa que vai dentro das pessoas, sabe? Né? Sim. Pode Aquilo... falar isso. Isso acho que pode falar, não tem problema. Não, isso aí é o pior de tudo. Isso aí eu já É. perdi 3 Instagram falando disso. Isso aí eu vou deixar quieto, porque eu já perdi 3 Instagrams assim. Eita, é. Então, vamos com calma aqui. Então agora, já retiro o que eu disse agora do vamos com calma. E vamos para a pauta OMS. O que você acha da OMS? Um bando de desgraçados, comunistas, Por quê? vergonhas. Canalhas, 1000 vezes canalhas, tá ok? Você imita direitinho o Bolsonaro. A minha melhor imitação, companheiro, não é nem o Bolsonaro. Não, Lula, gente, calma, vou na igreja depois dessa. Tem que se benzer depois dessa. O OMS. A OMS é uma organização ligada à ONU. A ONU é uma organização criada por eugenistas, globalistas, comunistas, gente da pior espécie. Qual é o intuito da OMS? Não vou nem citar o fato de que o líder da OMS, o Tedros Adhanom, ele era um guerrilheiro marxista que matou um monte de gente na Etiópia por causa da péssima gestão dele da epidemia de cólera, e agora ele quer gerir países inteiros. Ele quer mandar no Brasil, sendo que ele não é nada, ele não é brasileiro, né? Ele não é um líder eleito aqui, se fosse também não faria diferença, ele não tem direito de mandar em mim. Mas a OMS é uma ferramenta de destruição da soberania dos países. Porque eu me lembro que quando começou esse negócio, eu sou católico, eu fui lá na minha igreja e falou, vamos fechar as missas. Aí eu falei, pô, vocês vão fechar as missas? É, porque estamos numa pandemia, mas se as pessoas estão morrendo, não é a hora que elas mais precisam de um auxílio espiritual? Não, mas é porque está na pandemia e vem uma recomendação da OMS. Falei, bom, primeiro que você está colocando a OMS acima de Jesus Cristo. Segundo que você está colocando o OMS como um órgão com poderes deliberativos no território nacional. Quer dizer, acabou a nossa soberania nacional. Ser mandado por político em Brasília já é ruim. Agora, ser mandado por um não brasileiro lá no inferno é o fim da nossa soberania. E a esquerda já está falando em adotar as diretrizes da OMS, como se o Brasil não fosse um país soberano. Então, o objetivo desses organismos internacionais, não importa qual seja, OMS, Unicef, o diabo que os carregue, é o globalismo, é o Estado mundial. E o que é exatamente o globalismo? O globalismo é a integração política forçada do mundo em detrimento do direito dos povos de se autogovernar. Então, esse direito dos povos de se autogovernar, ele é uma teoria que vem lá da Idade Média, São Tomás de Aquino, Francisco de Vitória. E o Francisco de Vitória, ele usou esse argumento para evitar a escravidão dos índios. Tinha gente que queria escravizar os índios, dizendo que os espanhóis tinham o direito de escravizar os índios. E ele falou, não, os índios são humanos, eles têm dignidade. Se eles têm dignidade, eles têm o direito natural de se autogovernar. Então nós não podemos, por mais, né, que nós tenhamos a civilização europeia e tal, nós não podemos chegar aqui e escravizar os índios. Agora, o globalista, ele acredita que não, que os povos não têm direito de se autogovernar, eles têm que se submeter a um organismo internacional. E esses globalistas gostam muito de ficar aí apregoando aquela síndrome de vira-lata, sabe? O brasileiro não pode andar armado porque ele não tem educação para isso. Aí o brasileiro não pode ter educação domiciliar porque ele não tem educação para isso. Quer dizer, só os povos ricos têm direito de ser livre? Para mim isso é um elitismo, sem vergonha. Nós temos dignidade e vamos ser livres e nós temos muito mais condições do que os europeus ou os americanos, porque o brasileiro consegue se virar apesar do governo arrancar o couro dele. Sim. Então nós temos muito mais criatividade e engenhosidade do que eles. Sim, entendi. E o que é a nova ordem mundial, que tanto falam? Ah, isso aí é pior ainda, Carlos. Hoje tá divertido, hoje é fogo no parquinho. Fogo no parquinho é bom. Tinha que ter fogo na nova ordem mundial. Diga-me. É o seguinte.
Uma vez perguntaram lá para uma freira, ela estava limpando, eu acho que era Santa Catarina de Sena, mas posso estar enganado. Ela tava cuidando dos leprosos, o leproso todo cheio de feridas, contaminadas, né? E ela cuidando. Aí um rico falou para ela, eu não faria o que a senhora está fazendo por todo o dinheiro do mundo. E a freira respondeu, eu também não. Ela faz aquilo por pura bondade. Aí, você pensa o seguinte, existem pessoas como essa freira. Aí existe um monte de pessoa que está no meio, que não chega a ser bonzinho que nem ela, mas que age ali, de vez em quando faz o bem, de vez em quando faz o mal. Eu tô nesse meião. Agora, se existe esse meião e se existe a freira super boazinha, existe o oposto da freira. Existem pessoas que fazem o mal, e não é nem mais por dinheiro, não é nem mais o mal por poder, por prestígio. É o mal pelo mal, é o mal pelo ódio puro. Você vê, por exemplo, o sujeito Jorge Soros. O Jorge Soros, ele não vai mais fazer nada com o dinheiro dele. Ele não tem nem condições de saúde para aproveitar o dinheiro que ele já tem. São centenas de bilhões. Por que ele faz o que faz? Por que ele causa o caos e a crise financeira nos outros países? Por que ele financia as agendas esquerdistas nos outros países? Por que ele financiou o caos migratório na Europa? A troco do quê? O que ele vai fazer com dinheiro, com poder? Nada. Ele faz isso por ódio do homem comum. Porque o homem comum, ele pode ser pobre, ele pode ser ferrado da vida, mas ele tem a felicidade de um amor verdadeiro, de uma amizade verdadeira, de uma vida normal. O Jorge Soros não tem isso. Ele não é capaz de amar nem de ser amado. Então, o ódio que ele tem do pobre comum é uma coisa demoníaca. E esses caras, aí você pode até dizer que eu estou sendo supersticioso, mas não é superstição. Isso aí é a verdadeira religião. Esses caras estão ligados ao demônio. A nova ordem mundial é inimiga do reino de Cristo. Então, da mesma forma que existe uma universalidade cristã, Cristo pregou para todos os povos, existe uma universalidade demoníaca. Eles querem destruir a influência cristã no mundo inteiro. Essa nova ordem mundial, então, não é uma questão de ser socialista, de partido X ou partido Y, democrata, sei lá. O problema deles é espiritual. Eles querem destruir o bem, o bom, o belo e o verdadeiro. Por isso que eles não agem só na política. Eles agem na arte. Eles espalham a música ruim, a arte ruim, os maus costumes, a imoralidade, a libertinagem. Porque o problema deles não é destruir países. Destruir países para eles é um meio. O objetivo deles é perder almas. E a nova ordem mundial é uma elite que sim, ela pratica atividades político-econômicas. Elas controlam mídia, controlam grandes empresas, controlam a moeda através de um sistema usurário, que é o sistema financeiro atual, que é um sistema onde todas as pessoas são escravizadas por dívida e os credores são os grandes banqueiros. Isso sustenta materialmente a nova ordem mundial. Eles contam também com as guerras dos grandes blocos estatais, né? Esse seria o componente militar da nova ordem mundial. Mas a finalidade deles é perder almas. Eles são os piores desgraçados que existem. Entendi. Olha, Paulo, e agora eu queria saber sua opinião sobre Bill Gates. Bandido, sem vergonha. Olha, presídio de pedrinhas para um cara desse é pouco. Por quê? Por que você não gosta do Bill Gates? Você Também. conhece um cara chamado Alborguete? Oi? Já ouviu falar em Alborguete? Não. Você é muito novo para conhecer o Alborguete. Ele apareceu há um tempo atrás. O Alborguete era um cara que fazia uns programas policiais, que ele mostrava crime. Aí aparecia o bandido na TV, ele pegava um cacetete assim de madeira. Sabe o que tem que fazer com esse cara? É um vagabundo, 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 tem que mandar matar! Fazia assim, né? O Bill Gates é pior do que o pior bandido que já apareceu no programa do Alborguete. Primeiro, que existe toda essa aura de, nossa, o homem que ficou rico por si próprio, né? Um empreendedor. Isso é mentira. Um cara que é empreendedor mesmo é o Wozniak, lá que trabalhava com o Steve Jobs. O Bill Gates ficou rico com patente. Os outros inventavam as coisas, ele corria, patenteava primeiro, copiava e ficava rico proibindo o inventor original de lucrar. Foi assim que ele ficou rico. Agora, se fosse só isso, ele seria um bandido comum. O problema é que o Bill Gates tem uma agenda completamente satânica. Ele já confessou que ele quer acabar com as religiões,
ele quer transformar a sociedade numa sociedade desacralizada, com chips dentro do cérebro, né? Ele financia aborto, desarmamento, big techs, defende aumento de imposto. Ele tem toda essa agenda por trás e outras coisas também. Eu não sei, eu vou tentar falar na sua live aí com muito cuidado, porque é perigoso também. Mas ele uma vez ele deu uma palestra, o Bill Gates, falando que a população mundial tinha que ser reduzida. Eu nunca entendi isso. O cara que quer reduzir a população, ele está querendo matar pessoas inocentes. É só assim para reduzir a população, ou que as pessoas não tenham mais filhos. Quer dizer, ele quer acabar com a instituição da família. São duas monstruosidades. Se o cara quer reduzir a população, por que ele não começa por ele mesmo, né? Enfim. Aí ele começou a falar dos meios, das ideias que ele tinha para reduzir a população. Então vamos promover aborto, vamos promover, sei lá, controle de natalidade, XY, e vamos promover... Aí eu falei, o que isso tem a ver com controle populacional? Não é um discurso muito esquisito? É estranho, mas eu particularmente ainda estou estudando sobre isso. Eu ainda não acho que o Bill Gates é uma pessoa completamente malvada, mas estou aberto a ouvir as opiniões. Pesquisa, a hora que você desligar a live, mais tarde, você entra no Google e digita Bill Gates mais Índia mais 47 mil crianças, ou children. Eu não posso falar de Pode falar sobre isso, mas paralisia. Só pesquisa isso. tá. Não posso entrar em mais detalhes. Tá bom, então, pessoal, pesquisem. Eu vou dar uma olhada nisso também. Agora vamos voltar um pouquinho para o tópico de religião, que você tinha falado antes, do diabo e de Deus, tudo bem. Agora eu queria entender, o diabo, ele age da mesma forma não, mas ele age como faz Deus, por exemplo, Deus ajuda as pessoas aqui na Terra. O diabo, de alguma forma, ele piora a vida das pessoas, ele cria o caos na Terra? Sim, o Deus age na história e o diabo também. Então, claro que tem uma diferença. Tem uma diferença brutal, porque Deus é infinitamente poderoso, ele é Deus. E o diabo, ele é um Zé Ruela, um babaca, um loser, que ele é só uma criatura. E ele achou que ele podia se rebelar contra Deus, achou errado, foi mandado para o inferno. Então ele é um pirralho invejoso, por assim dizer. Um ranhento. Então ele tenta atrapalhar a criação de Deus. Só que, apesar dele ser um verme ranhento, comparado a Deus, ainda assim ele era o anjo mais poderoso. Então ele tem um poder muito forte, muito superior a qualquer homem. Então ele é extremamente perigoso. Ele é um espírito maligno com fortíssimos poderes de influenciar povos e nações, inclusive. E ele não age sozinho. Existem incontáveis demônios que estão junto com ele. Esses demônios, eles são capazes de, desde uma tentação contra um homem, né, levar o homem à bebedeira, à droga, até influenciar nações inteiras, levando nações inteiras à desordem e ao pecado. Sim. E você já viu aquela série Lucifer? Sabe qual Então, é? a minha fisioterapeuta me falou dessa série, mas eu não assisti porque parecia não ser rigorosa teologicamente. Mostrava É, é o... uma, é uma inversão de valores gigante. Particularmente, eu acho, pelo que eu percebi. Tratam ali o diabo como se ele fosse o bonzinho da história. Resumidamente. não tem nada a ver. O diabo é o inimigo da humanidade. Sim. E o que você acha dessas coisas de ocultismo desses artistas que fazem propagandas com a cruz invertida, olho de horas é o nome? Acho que é alguma olho que tudo vê, na verdade. Aquele do É, triângulo, né? eu esqueci o nome. Mas tem alguns artistas que recentemente estão fazendo algumas coisas relacionadas ao ocultismo. Quem fala muito sobre isso é o João Mena, sabe quem é? Sim. Sim. O que você acha disso? Há uma cultura dessa, do ocultismo? Olha, eu recomendo um livro que saiu pela editora Sedete, que está lançando uma coleção chamada O Mínimo. E saiu um livro chamado Um Mínimo sobre Ocultismo, do professor Alexandre Costa, que é um dos maiores especialistas brasileiros
nessas questões. O ocultismo, ele é proibido pela Bíblia, né? Na Bíblia, Sagradas Escrituras, que são a palavra infalível de Deus, proíbe-se, né, a invocação de mortos, adivinhos, essas superstições, ocultismo, porque o sujeito está abrindo as portas da alma dele para a influência do maligno. E esses artistas, muito provavelmente, eles conseguiram a fama que eles têm através de um pacto com as forças malignas. Então, afastem-se desses caras. Simples assim. Entendi. Agora, Paulo, eu vou já entrar na áreazinha das brincadeiras, Ah, das minhas brincadeiras finais aqui. Mas mais uma coisa que eu queria te perguntar, antes de passarmos para essa parte das brincadeiras. O Brasil tem jeito? olha, é por isso que eu acredito em Deus, porque o jeito do Brasil é um milagre divino mesmo. Só que eu acredito em milagres. Então eu diria que o Sim. Brasil tem jeito sim, porque o Brasil é uma missão divina, o Brasil é fruto de uma cruzada, o primeiro evento do Brasil foi uma Sim. missa. E o Brasil é o último bastião da cristandade ocidental. Nós estamos vivendo, Carlos, e é triste falar isso, né? Porque você está crescendo num momento histórico de queda civilizacional. É uma segunda queda de Roma. Quando Roma caiu, nós já falamos sobre isso, né? A civilização achou um abrigo na Europa Ocidental. Hoje, Roma está caindo novamente, a Europa está acabando. Os Estados Unidos já acabou. Até a hegemonia militar dos Estados Unidos, que é o que eles tinham de mais proeminente ali no final da Guerra Fria, está acabando. Os Estados Unidos não conseguem mais vencer uma guerra. Os Estados Unidos não conseguem vencer uns guerrilheiros pé de chinelo no Oriente Médio. Quiçá a China. Quiçá uma aliança China-Rússia. Então vejam, eu não estou aqui, eu não sou um pró-americano no sentido geopolítico. Agora, é muito interessante notar a queda dos impérios, né? Os Estados Unidos já está atravessando ali a fase final do seu ciclo civilizatório com reveses militares. Eles estão perdendo a dianteira tecnológica militar. Então, o mundo está passando por um processo muito perigoso, com grandes blocos lutando por uma hegemonia desordenada, por formas desordenadas de imperialismo. E o Brasil é o último reduto da cristandade latina. Isso aqui é uma joia na terra a ser preservada. Então, eu não sei se o Brasil tem jeito, mas o que eu sei é que o Brasil ter jeito é o único jeito. Muito obrigado. Agora vamos passar agora para as brincadeiras. Então, deixa eu explicar como é que isso vai funcionar. Primeiro eu vou citar nomes de candidatos a um segundo turno, um hipotético segundo turno das eleições do Brasil. E você vai me dizer qual desses candidatos seria o melhor e qual deles você votaria e por quê. E não tem opção de anular e nem votar em branco. Então a pessoa está com uma arma na minha cabeça falando vota ou morre, é isso? É. Boa analogia. Vou passar a adotar isso pra essa brincadeira. O Xandão chegou lá e falou vota ou... Então vamos lá. É Marina Silva e Geraldo Alckmin no segundo Ah, turno. Qual deles você vota? Vai ser muito bom isso. meu Deus, vamos ficar sem madeira ou sem merenda? Acho que a Marina... Olha, sei lá. Meu Deus do céu. Não, é a Marina pelo ódio que eu tenho contra o PSDB. Entendi. Mas por que você. Tá, só pelo ódio, então. Tá bom. É. Ok, esse daqui eu acho que é mais fácil agora. Segundo. É um segundo turno entre Dilma e João Dória. Dilma! Pelo seguinte, a Dilma, eu odeio ela do fundo do meu coração. Ela nunca deveria ter sido candidata. Ela participou de um atentado terrorista contra o Sargento Mário Cosel Filho, devia estar presa. Mas o meu problema com o João Dória é pessoal. Por quê? Conte-nos. Ele tentou me prender, ele ameaçou a minha família com processos, né? Essas coisas. É? E Porque disso. na época que o Calcinha trancou todo mundo, eu peguei um caixão e fui até a porta da casa dele. O caixão tinha foto do Dória. E eu falei, esse aqui é o enterro político do João Dória. Só que o João Dória, ou ele se fez de burro, ou ele é burro mesmo. Ele entendeu que aquilo era uma apologia ao enterro físico dele. Ah, não é possível. Aí ele ameaçou de me processar, de me prender. E até alguém lá da assessoria dele ligou em casa e começou a fazer umas ameaças ali do tipo máfia siciliana mesmo. Aí
Aí eu fiz um vídeo contra a minha vontade, porque o meu advogado falou, você faz isso, você vai pro Chilindró, ou vai tomar uma multa, sei lá. E falei, ó, se a família do João Dória entendeu que era uma ameaça física, eu peço desculpas. À família, não a ele, porque a ele não vou pedir desculpa nunca. E aí no dia seguinte eu já estava na porta da casa dele protestando de novo, fazendo meus fora Dória. Eu passei 2020 inteiro nos fora Dória. Então, o que ele destruiu essa cidade? O que ele causou de terror nessa cidade? O que ele fez a nossa economia falir, os negócios? Foi o pior sujeito que já apareceu aqui. Então, até na Dilma eu votaria para não deixar um maldito desse entrar. E mais um isso ou aquilo que eu gostaria de fazer, sem ser agora de eleições. É ditadura militar ou socialismo? Ditadura militar. Por quê? Porque o erro da ditadura militar foi ter deixado os socialistas tomarem conta das universidades e da imprensa. E o grande problema da ditadura militar, além desse, foi uma política econômica socialista. Né? Então você pega, por exemplo, o Geisel, ele era extremamente intervencionista na economia. Esse era um problema. Agora, entre a ditadura militar e um socialista mesmo, que além de destruir a economia 1000 vezes pior, também vai destruir a moral na sociedade, a ditadura militar é bem menos pior mesmo. Pelo menos eles combatiam o crime. O socialismo é o crime. Entendi. E agora a brincadeira vai ser a seguinte, pra gente terminar aqui com chave de ouro. Eu vou falar no nome e você vai definir essa pessoa em uma palavra. Você vai me explicar por quê. Você vai me botar na cadeia, hein, Carlos? Não, eu vou fazer de tudo pra isso não acontecer. Eu tô indo com calma. Então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de começar bem, ó. Ei, vamos começar falando de uma pessoa boa. Bom, melhor. Ícaro de Carvalho. Pode ser 2 palavras? Pode, à vontade. Ignorante econômico. Por quê? Porque ele falava que ele defendia a escola austríaca de economia, depois não defende mais. Ou ele bateu a cabeça, ou ele está sendo, sei lá, ele está fazendo tipo, sei lá. Eu sei que as críticas que ele faz à escola austríaca de economia são completamente infundadas. E Ítalo Marcílio? Putz. É um bobão, vai, pronto. Tá, um eufemismo. Para não ser processado. É um eufemismo, né? Por quê? Ele se mete a entender de tudo e não entende de nada. E as coisas que ele prega não são coisas compatíveis com o cristianismo que ele diz defender. Traduzindo, hipócrita, no caso, na sua opinião. Então, Sim. Não uma palavra melhor. É a opinião do entrevistador, só para não tomar processo aqui. Você tá me contando. Eu tô aqui quietinho ouvindo aqui o meu entrevistado. Mas agora eu realmente vou colocar um nome legal pra gente. Por favor. Vamos balancear isso daqui também. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, o restaurador da intelectualidade brasileira. Por quê? Porque antes do Olavo de Carvalho, claro que existia excelentes autores antes dele, só que eles estavam escondidos. O Olavo de Carvalho trouxe essas pessoas à tona. O Olavo de Carvalho não é perfeito, o trabalho dele é muito bom, tem alguns erros, mas ele trouxe a direita e o conservadorismo de volta ao debate, coisa que não existia. Então ele resgatou uma tradição intelectual brasileira digna, coisa que não existia antes dele. Um herói nesse ponto. Jair Bolsonaro. Mito! O formal jamais será escravizado! Ei! Meu último convidado também falou isso. Por quê? Que você... O mito, ele é uma espécie de Olavo de Carvalho da guerra política. O que o Olavo de Carvalho é na guerra intelectual, o Bolsonaro é na guerra política. Por quê? Antes do bolsonarismo, não tinha nada. Eram trevas. Era o esquerdista pior contra o esquerdista pior ainda. Então, o debate político no Brasil era uma coisa nojenta. Eu vou roubar do povo para fazer isso. Eu vou roubar do povo para fazer aquilo. E isso era o debate. Não se falava em liberdade. Não se falava em propriedade privada. Não se falava em moralidade. Não se falava no cidadão se defender contra a tirania estatal. O Bolsonaro, ele não é um perfeito defensor dessas liberdades. Mas, mais uma vez, ele enfrentou um sistema extremamente poderoso, tanto colocou a cara a tapa que até facada ele tomou, continuou resiliente nessa luta, e ele trouxe
de volta ao cenário político brasileiro a direita. O Bolsonaro ele tem que ter uma estátua eterna no Brasil. Entendi. Paulo Cogos, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Adorei a entrevista. Carlos Piloto, eu também gostei muito. Extremamente profissional. Muito obrigado. Trazendo temas importantes. Que Deus abençoe você e Você a sua atividade. E Muito continua obrigado. estudando. Não deixe os professores te atrapalharem, não. Continue estudando. Claro. Divulga aí seu número nas urnas. Muito bem lembrado. Pessoal que está nos assistindo, obrigado também por ter nos acompanhado. Eu sou candidato a deputado estadual em São Paulo e o meu número é 14038. Para vocês decorarem, 14 é o partido, PTB, 0 é quanto eu quero de imposto e 38 é o que eu quero que vocês tenham para se defender da bandidagem. Boa. Maravilha, Paulo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Valeu.